Como é que vocês estão? Estão bem? Estou numa alegria essa semana, muito alegre mesmo. Só Deus sabe. Falei que eu ia pregar hoje sobre os 11 leprosos do Fluminense. Mas não vai ser isso não. Tranquilo. Aleluia. Curva a sua cabeça. Tudo está preparado aqui, a casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro, não há outro, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não tem ninguém como o Senhor, Pai. Ninguém se compara a ti. Tu és um Deus indivisível, inigualável, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aleluia. Abra sua Bíblia, irmãos. Lucas 17, 11. Lucas 17, 10. Nós vamos falar hoje sobre os 10 leprosos. Aleluia. 17, 10. Não, peraí. Lucas não. Perdoa, irmão, anotei errado. 11. Isso, Lucas 11. Depois a gente vai passar ali. Aí é isso. Bota o 12. 11. Não é um 11 e 1 não. 11, 19. Esse aí. Gente, 17 e 11, é isso. Mas Jesus, sabendo que passava pela mente deles, disse-lhe:
Lucas 17, está 11 e 17. 17 e 11, ao contrário. Isso. Jesus, de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro, quantos leprosos? 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresenta-se ao sacerdote. Aconteceu que indo eles foram purificados, mas um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. 17. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levanta-te e vá, a tua fé salvou você. Quando eu comecei a ler essa passagem, essa palavra, não foi desde quando o Juninho me passou o tema, já tem um tempo, né? A gente gosta de ficar estudando antes. Deus falou muito através dessa palavra. A Bíblia, ela tem alguns modos de falar com a gente. Quem estuda um pouco sabe disso. A Bíblia fala através de palavras, símbolos, visões, e uma da linguagem da Bíblia é a numerologia. Quando a gente vai estudar um pouco, a gente tem que prestar atenção na numerologia que a Bíblia te passa, que a Bíblia traz até você. E pensei que Deus começou a falar muito comigo através dos números dessa passagem. Porque você começa a pensar: por que 10? Por que 1 voltou? Por que 9 não voltou? E você fica... Eu comecei a estudar isso e Deus começou a se revelar através de mim, falando através de mim sobre os números que tem nessa passagem. E Deus especificamente falou comigo através de 3 números. Primeiro, número 10. Fala, número 10. De novo, número 10. Mexe com o seu irmão, fala, número 9. Número 9 e o número 1. E eu de verdade, eu escrevi muita coisa, irmão. Tem que me dar a palavra uma semana antes, não escrevendo muito. E eu não vou conseguir passar. Se eu conseguir, glória a Deus. E a Bíblia falando através desse número, o primeiro número que eu queria falar com vocês é o número 10, que representa o número 10. Simples. O ser humano analisar o número 10 é simples. Quando você faz uma prova, qual é o número máximo? Você tirou, foi lá na escola, fez a prova, você gabaritou a prova. Qual é a nota? 10. São quantos mandamentos? 10. São quantos leprosos? 10. São quantas virgens? 10. Não é só isso que o número 10 revela. Daniel foi provado quantos dias? E os seus amigos? 10. Então o número 10 representa para nós cristãos, não nesse caso, mas na maioria da parte da Bíblia, a totalidade daquilo que Deus quer fazer, ou a perfeição de Deus naquilo que nós fazemos. Sempre que você vê o número 10 da Bíblia, Deus está falando de uma totalidade. Deus está abrangendo uma totalidade. Deus está falando, foi a conta. Eu dei prova lá para Daniel passar a conta. São 10 virgens, são a conta.
Porque as 10 virgens na passagem aqui representam a totalidade de quem, irmãos? De quê? Da igreja, do povo de Deus, do povo que aguarda a volta do Messias. Então, quando ele fala das 10 virgens aqui, ele está falando de todo o povo que espera. Mas no meio desse povo que espera, 5 está pronto e 5 não. Deus fala de novo através de número. Dá 50% vai estar pronto, 50% não. 2 estará no campo, um será levado e o outro. Então, se analisarmos os números da Bíblia, a Bíblia vai falar com a gente. E quando a Bíblia fala 10 leprosos aqui, também está falando de totalidade. E a totalidade que a Bíblia está nos passando aqui é a totalidade de pessoas, homens e mulheres, crianças que há no mundo. Quantas pessoas nós temos no mundo hoje? Alguém sabe? Já deve estar passando dos 8 bilhões, não está? Eu lembro uma época aí que era 7 e pouco. Mas quando Deus está falando 10, Ele está olhando para a terra toda. Quando os leprosos estão ali, quando os 10 vêm, eles representam a terra, a humanidade toda. Porque o 10 representa a totalidade. E o que representa o pecado? Hein, gente? O pecado, 8 bilhões. Por aí, é isso. O pecado representa a lepra do versículo que nós lemos. Ou seja, olha bem para essa passagem. Quando os leprosos estão clamando a Deus, representa um mundo na sua totalidade, clamando a Jesus por misericórdia e cura. E a cura de quê? Do pecado, que é a lepra no caso. Então, o número 10 é simbólico para a gente, não só nesse caso, mas o número 10 também simboliza e nos desafia a vivermos a totalidade da nossa espiritualidade, de sermos completos na nossa espiritualidade, de sermos equilibrados, de não ser nem 11 e nem 9, mas de sermos equilibrados. Quando a Bíblia sempre fala com a gente do número 10, é nesse sentido. E ele também fala para a gente, se a gente ler a Bíblia, no livro de Êxodo 20, bota aí para mim, Êxodo 20. Êxodo 20. Aleluia. Nós vamos entender que a Bíblia fala de plenitude. Eu não vou ler muito, irmão. Não vou ler muito. Depois você pode ler em casa, porque senão não vou conseguir passar tudo que eu anotei para você. Êxodo 20 fala dessa plenitude. Se nós lemos no livro o teste de Daniel, a fé de Daniel, são 10 dias de prova. Se nós lermos em Apocalipse, são 10 chifres, porque 10 também representa poder. Porque o número 10 fala assim, são quanto de dízimo que você tem que dar, irmão. O número dízimo representa para nós a totalidade da nossa fé, concernente ao dinheiro que nós recebemos. Quando você dá o dízimo, você não está falando, eu estou te dando 10%, eu estou te dando tudo. Por isso, o dízimo faz mais sentido ser 10%. Então, quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente presta bem atenção nisso. Por que dízimo? Por que 10%? Por que não dá 5%? Porque os 10% representa a sua entrega inteira para Jesus, a plenitude do seu dinheiro aqui, ó. Toma, eu te entrego, apesar de eu não estar dando tudo, porque eu preciso para sobreviver, mas eu te dou a minha vida de trabalho. Eu te dou o meu trabalho no dia a dia. Eu te entrego a minha vida lá no meu trabalho, e não só os 10% aqui na igreja. Então o dízimo está falando isso para você. Não é o valor em si. O dízimo está falando, eu não quero 10%, eu quero tudo.
Olha para o seu irmão e fala: eu quero tudo. Entretanto, numa certa ideia, saíram ao encontro 10 leprosos que pararam de longe. Os leprosos representam, já disse para você, em sua totalidade, a humanidade que clama por cura de quê? Do pecado, por salvação. É a criação que geme em sua totalidade pelo Criador. Aleluia. Repare bem, o número 10 está sempre na Bíblia. São 10 mandamentos, são 10 pragas, são 10 virgens. Aqui os 10 leprosos representam a totalidade da humanidade, já falei. Profeticamente, a humanidade clama por restauração, ainda que de longe como eles estavam. A lepra não apenas fere a pele, mas isola a comunhão da presença e da identidade do homem com Deus. É o homem na sua totalidade, clamando por Jesus. Aleluia. O mundo inteiro, contaminado pela lepra, separado, está longe de Jesus, mas ainda existe uma voz que clama silenciosamente. Por quê? Olha para mim, irmão. Quem representa Jesus hoje? Olha para o seu irmão e fala: você é o alvo do mundo. É você que vai passar. E é a você que eles vão clamar por Jesus. Aleluia. O amor incondicional de Cristo não exige a proximidade do mundo aqui, mas o clamor chama a atenção do Criador. Por isso a igreja que não evangeliza, deixa de cumprir o seu propósito. Porque é como se nós fosse Jesus e o mundo olhasse para nós leproso e pedisse cura. E a resposta de Jesus é a seguinte, é forte, eu fiquei todo arrepiado. Se apresenta ao sacerdote. Sabe qual é o problema dessa geração, Juninho? Não existem mais sacerdotes. É muito difícil no mundo de hoje alguém falar assim: você está com lepra todo, então vai até um sacerdote. Porque o sacerdote do homem, como pastor, como igreja, como líder do seu lar, como líder da tua casa, está sendo corrompido. Por quem? Por você, por mim. Aleluia. Fala o número que está presente nessa passagem. O outro número, fala o outro número. É o 9. Fala, é forte. O número 9 carrega um significado espiritual profundo, especificamente quando analisado sobre a ótica profética e simbólica. Ele aparece menos frequente do que os outros números, mas o seu uso é carregado de revelação. Vamos explorar aqui, eu e você, o que esse número traz de revelação para mim e para você. O número 9 representa para mim e para você a plenitude da sua vida espiritual. Fala, plenitude da sua vida espiritual. Irmãos, são quantos dons? Fala para mim. 9. Então o número 9 representa para você um alcance espiritual grande. É aquele crente que carrega nele, Rebeca, todos os dons. Você fala com ele para orar, ele ora e Deus cura. Você fala com ele para pregar, ele prega.
Você fala com ele para ele evangelizar, ele evangeliza, ele ama. Ele é apaixonado pela igreja. Ele tem fruto do Espírito, ele tem paz, ele tem paciência. O número 9 representa isso. São os 9 frutos do Espírito, que representa maturidade espiritual e plenitude do caráter de Cristo. Olha para o seu irmão, bem na bola do olho dele. Fala, o 9 é bom, mas ainda não é o 10. O número 9 aponta para alguém que foi transformado, está dentro da igreja, tem a sua manifestação de crente. Ele é cristão, é sábio, manuseia bem, sabe pregar. Enfim, ele é profissional, fala profissional, em ser cristão. Foi na hora 9, a hora da morte de Jesus. Pode ler lá depois, Mateus 27, 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Foi na hora 9. Foi na hora 9 em que 2 discípulos encontraram um aleijado na porta do templo. E eles pediram: me dê dinheiro. Ele falou: não, dinheiro não tem, mas o que eu tenho, de graça eu te dou. O número 9 é pomposo, bonito. A hora 9 é a hora da entrega de Jesus, aonde o Cordeiro se entregou por você. O momento final do sacrifício perfeito, do cumprimento. Olha para mim, irmão. Quantos meses o neném demora para nascer? Quando ele nasce antes é prematuro. O número 9 representa, olha, bota a mão no seu irmão e profetiza, fala para ele, o número 9. Profetiza, irmão, creia nisso aqui. O número 9 representa um novo ciclo na tua vida. Porém, fala, porém, o ciclo ainda não virou. Por quê? Para o 9 virar, precisa de mais um. E sabe o que é engraçado? Não está escrito, veio agora. Quando mais um chega, o 9 vira 10. E o 9 desaparece. Eu não sei você, mas estou todo arrepiado, irmão. 9 meses é a gestação completa de algo. Isso aqui é forte. É a gestação completa de algo que vai nascer, mas ainda não nasceu. O número 9 é a quase. Fala para o seu irmão, é o quase. Ainda falta algo. O número 9 também não representa só a totalidade da vida espiritual do ser humano. O número 9 aponta para um tempo de espera até que a promessa se manifesta. O número 9 está aqui, vem 10. Eu estou te esperando. O número 10 está olhando para Cristo e se manifesta. Porque Cristo é o número 1 que falta para um 10. Aleluia. Pedro e João, eu vou pulando os esboços, irmão, porque está nancado na mente. Eu vou me adiantando. Mas eu me perdoo, eu chego lá. É, TDAH. Pedro e João subiram ao templo, a hora da oração. É a hora que você ainda está orando. Presta atenção, no 9 você não é o Todo-Poderoso não, tá? Vigia. Sacode seu irmão e fala, vigia, que ainda não é o 10, varão.
Tu não é o santarrão do mundo, não. Apesar de Deus ter te dado todos os dons, Ele ter te enchido a hora que você clamou, tu ainda está precisando de alguma coisa. O 9 também é completo em si. 3 vezes 3, 9. É um dos poucos números que multiplica por si só. Olha isso. E multiplica o 3 por ele mesmo, ele vira 9. Ou seja, o número 9 ele é cheio de si. A gente tem que ter cuidado na hora que a gente estiver nesse ambiente do número 9, para não achar que é eu que faço, para não achar que é a gente que faz. Porque pelo dom que eu tenho, Juninho, Sidmar, eu faço. Quando eu louvo, acontece. Quando eu prego, acontece. Se eu não estou lá, o 9 não está, então por isso não acontece nada. Você já identificou o número 9 por aí? Perigoso, irmãos. É o número da entrega, da maturidade. Porém, também é o número da transição. E toma cuidado, porque é um número que não vai voltar para agradecer. Nessa passagem, o número 9 é o número da ingratidão. Sabe por quê? Porque ele já recebeu, já clamou, Jesus curou, já recebeu. Para quê? Você dá carona pro cabo o ano todinho. Quando você não der uma vez, vai falar que você é endemoniado. Você empresta dinheiro pro cabo o ano todinho. Na hora que tu falar, não, aquele homem lá não é homem de Deus, não. Você ora pela pessoa o ano todinho. Quando você fala, agora não vou orar mais não. Quem cara lá não é um homem de oração, não. Deus me revelou, fala que Deus revelou. Porque o número 9 também nessa passagem representa o número da ingratidão. Aleluia. É um tempo de gestação, porém é um tempo de risco. O risco de parar antes que o ciclo se complete. O número 9 é o número do risco. É onde você está cheio. É onde você está sendo tocado. Você está bem espiritualmente. Mas é também um momento que você, Otto, começa a se achar. E achar que é dono de si mesmo. E por tudo que você já recebeu, você é melhor que todo mundo. É maior que todo mundo. E não precisa de Jesus mais. E aí sabe o que acontece? Você até procura o sacerdote, você vai lá, é cheio, mas não volta aos pés de Jesus para agradecer. Mas não reconhece Jesus. Vivemos em um tempo, irmãos, onde o número 9 governa a nossa internet. Nosso mundo digital é o número 9 que governa, pessoas cheias de dons. Pessoas cheias de si, cheios até de coisas que Deus derramou, porque Deus chamou, Deus tirou do mundo, Deus resgatou, estava lá, cheio de lepra, maltratado, Deus tirou, curou, deu dom, se apresentou, foi curado, mas esquece de Jesus, esqueceram de quem Ele é. É perigoso, irmão. Porque às vezes nós oramos, até queremos, Deus enche, cura, tira essa lepra de mim. Eu não aguento mais esse pecado. Talvez o pecado é o que está te fazendo clamar ainda. Porque no dia que Ele te curar, você não volta mais. Você conhece gente assim que tem que estar na prova. Tira da prova para você ver. Some. Aí Deus fala, é melhor deixar ir clamando. Melhor deixar clamando. E ele vem na igreja, clama, a cura não vem, porque Jesus o ama. Porque na hora que Jesus falar, curei, tirei a lepra, ele vai, se apresenta e some. E pasmo em você,
Se tratando de organização, não de igreja espiritual. De organização ele vai aprender aqui e vai levar lá para outra igreja. Chegar lá e vai falar, fui Deus que me deu. Vai fazer aula com o guitarrista aqui e vai falar, agora eu sou o cara. Não foi ele não, meu talento. Fala, esse é o número. É uma música do David Keeler que você canta. Sol de novo, eu acho. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Por que isso? Voltar à inocência. Porque quando crescemos, Brandão, quando decidimos deixar de ser criança pelaquilo que já temos, por achar que o nosso próprio braço pode, nós esquecemos de Jesus. Para que Jesus, pastor? Se o meu testemunho de cura de lepra é mais forte. Se eu posso falar aqui, o sacerdote me encontrei Jesus lá, fui curado. Para que eu quero Ele? Se eu já fui curado. Mas quem já viveu no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Os dons espiritual não revela. Fala para o seu irmão, pelo amor de Deus. Fala assim, pelo amor de Deus. Os dons espirituais não revela o amor que você tem por Jesus. O que revela o amor que você tem por Jesus é a gratidão. É a gratidão que vai te fazer voltar aos pés e falar, Jesus, eu não quero ser curado da lepra só, eu quero você. Para mim não bastou a cura da lepra, eu quero o Senhor. É Moisés dizendo, não, o fogo não basta. Virar a pedra de água não basta, o mar se abrir não basta, eu quero te ver. É Moisés gritando, não, eu quero ver a tua face. Fala para o seu irmão, fala agora, a chapa vai esquentar. Fala o número 1. O número 1 representa o remanescente. É quando tudo está ruim, Brandão. Quando tudo, ninguém tem mais nada. O mundo está destruído, a gente não olha. A gente olha para o sistema e não vê salvação mais. A gente olha para tudo que está à sua volta, à nossa volta, e não vê solução. Mas a nossa fé aumenta. A nossa devoção aumenta, Juninho, quando nós encontramos um só. É por isso que a Bíblia diz, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Irmão, é difícil. Mas quando você encontrar com Ele, não no púlpito, não pregando, porque o dom não define o número que Ele é. Quando você der um abraço no remanescente, você vai falar, obrigado, Jesus, porque o Senhor ainda existe. Vivemos em uma igreja motora, igreja no sentido universal, tá, irmãos? Aonde o que move a sociedade são os dons. É o número 9. Mas Ele, levanta sua mão e fala, mas Ele procura o número 1. E
um deles vendo que estava são, voltou. E preste atenção nisso aqui. Glorificando. O número 1, ele tem todos os dons, igual 10. Igual 9. A diferença é que por ele amar o 1, Juninho, os 9 que ele recebeu glorifica a Jesus. O número 1 representa unidade, singularidade, totalidade individual diante de Deus. Ele é indivisível. É completo por si só. Ele é a essência pura. O número 1 é Ele em nós. É Ele, é a busca do remanescente por aquele que curou os 10. É a busca por aquele que está vindo buscar as 10 noivas. Ele é completo por si só. O número 1 representa a exclusividade. Esse irmão, esse remanescente, ele é exclusivo do Pai. Ele não se vende, ele não se rende. Ele não troca a sua salvação, ele não troca a sua santidade, ele não troca aquilo que um dia ele ganhou, ele não troca Jesus, ele é apaixonado por Jesus. Sacode seu irmão e fala: quem é você? Repara bem isso aqui. O número 1 representa aquele que tem em si e carrega a paixão por Jesus Cristo. E por isso, ele o completa. Por ele ser assim, Jesus o preenche. Isso não tem a ver com púlpito. Isso não tem a ver com os outros 9. Isso tem a ver com gratidão. Aleluia. O número 1 anula a ideia de multiplicidade de vários deuses. Ele não se rende no caminho. Ele decide voltar até Jesus, porque ele é exclusivo de Jesus. Ele não tem variedade, ele é absoluto, ele é entregue ao Rei, e nele não é encontrado nenhuma coisa que tira do Pai. Ele não é religioso. Fala, isso aqui vai bater em mim. De verdade, ele ama o pastor da sua igreja, morre pelo pastor e pelos irmãos, mas ele é apaixonado por Jesus. E ele manda um que se lasque para aqueles que não estão se agradando. Porque o que importa para ele, pastor, é viver para o mestre. Você acha que os outros 9 não falaram? Você é boba. Você vai andar até lá para encontrar Jesus de novo? Você não precisa ir lá. Você não precisa ir lá. Você vai lá agradecer para quê? Você vai voltar lá. Não, Jesus já te curou, você não precisa voltar lá não. Mas ele não se vende por nada. Aleluia. O número 1 representa o próprio Cristo, porque ele é o primogênito da criação. Portanto, quem carrega esse número profético, que é forte demais, né? Ponta o dedão pro seu irmão e fala: quem carrega isso se parece com Jesus. Quando olha para você, não dentro da igreja, irmão, isso aqui é mole. Aqui é fácil, pastor.
Quando olha para você, quem eles veem em você? Fala para mim. Irmão, não estou falando de erro não, que o ser humano vai errar. Vai errar. Vai errar, a gente erra sempre. Só que o problema é que Davi se arrepende. Davi volta. Davi fala, errei, mas me perdoa, me dá de novo o direito da salvação. Tudo que é de Deus começa com Ele é o Alfa. Ele é o início de tudo. Ele é exclusivo de Deus. O número 1 também fala sobre separação daquilo que é comum para o consagrado. Irmão, chega a ser chato lidar com quem é muito consagrado, já viu? Ele não fala mais de nada. Ah, pai, tu vai falar de futebol. Aí, irmão, vaza. Hoje a gente brincou o dia inteiro sobre futebol. Mas aí chega a ser chato. Estou falando que você não pode falar de futebol, deve. Mas o futebol não tira ele do foco. Estava conversando com um jovem hoje. O problema não é você ter dinheiro e ter família e querer cuidar das suas coisas. O problema é essas coisas se tornar a prioridade da tua vida. E você deixar Deus por último. E nem estou falando de igreja, estou falando de Deus. Olha para mim. Fala para o seu irmão assim, ó. Se você for exclusivo do Pai, Ele vai te levar a lugares que você nem imagina. E não é púlpito que vai... Ei, meu irmão, vai me levar a lugares que eu nem imagino. Vou cantar lá no Canta-Ri. Eu vou pregar lá na... Não, irmão, você tá pensando errado. Ele está falando, pastor, de um ambiente espiritual. Sabe aquele ambiente gostoso que você não quer sair nunca mais? É lá. Se você não conhece, é porque você não chegou nesse lugar ainda. Quando você anda com Deus e só para Deus, Ele te arrebata a um lugar que você muitas das vezes nem entende. Sabe qual é esse lugar? Acima das nuvens. A prova está te batendo, a luta está te batendo e você está cantando. Você está passando pela luta, pela prova, mas isso não... Eu acho que o diabo fica, rapaz, eu não sei o plano que eu vou bolar mais para tirar esse cara dali. Porque é nesse lugar seguro, é no santo dos santos que Ele quer você. A Bíblia diz que Enoque foi tão exclusivo, mas tão exclusivo, Brandão, que aprove Deus. Não, Enoque, vem pra cá, vem. Sai do mundo, vem. Já pensou? Você tá andando do nada, seu senhor. Gustavo, chega, na terra mais não, tá? Agora você é só meu. Nós vemos na vida de Enoque um se manifestando. A intimidade com aquele que tudo pode fazer pela sua vida. Uma intimidade de devoção. Uma intimidade, irmãos, que Deus quer levar você. Fala para o seu irmão, Deus tirou tua lepra. Não só para te dar os dons, mas para te levar em um lugar de intimidade. Deus te deu os dons, não para que os dons apareçam, mas que Ele apareça. Aleluia. 58, pode subir o louvor. O número 1 também fala de algo muito separado e consagrado. A Bíblia fala isso no livro de Atos 13:2, diz assim: eu separei. Quem, Brandão, que gosta de Paulo? Separai-me para mim, quem? Quem?
Paulo e Barnabé, não como dupla, mas como individual, são homens e mulheres separadas por Deus. Aleluia. Um é o que sai do meio da multidão, é o que sai dentre os 9, que é o quase, e se apresenta diante de Deus. Ele é chamado de remanescente, porque ele diz assim: quando todos dizem sim para o mundo, sim para as coisas que estão lá, ele está dizendo: não, eu não quero. Fique em pé, irmãos. Eu quero que você curva a sua cabeça. Aleluia. Bota o livro de Ezequiel 22. Ezequiel 22:30. Bota aqui para mim. Pega isso aqui, ó. Vai dar tempo de terminar mesmo não, mas pega. Eu vou terminar. Bota para mim isso aqui lá, sabe? Aleluia. Livro de Ezequiel 22:30. Travou? Olha isso aqui. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não o destruísse, mas não encontrei ninguém. Quando você não é por causa de você, reinos, ambientes, família, pessoas estão sendo destruídas, porque você não representa o número 1 na vida deles. Talvez não seja uma palavra para você sair daqui glorificando, mas eu gostaria que você pensasse: quem é você? Você está entre o 10, que representa a totalidade daqueles que clamam ainda? Ou às vezes você é até o 9. Você é até o 9, bonitão, cheio de dom, cheio de talento, mas está faltando um em você. Chegou a hora de Deus virar o seu ciclo, porque com 9 meses um neném precisa nascer. Dá um tapa nas costas do seu irmão e fala: esse neném precisa nascer. Fala de novo: ele precisa nascer. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: sinto dores de partos por vós. Aleluia. Alguém precisa nascer em você que ainda não nasceu. Tu ainda não se entregou, tu ainda não voltou. Aleluia. Jesus é o número 1 perfeito, que se revela aos 10 imperfeitos para curar todos. Ele é o exemplo do 1 que eu e você devemos ser. Ele é o 1 perfeito em nós. Por isso que a Bíblia diz: seja 1. Temos que ser 1 nele. Como o Pai e Cristo é, nós somos 1 com Ele. Aleluia. Deus cura os 10, irmãos. No céu, Deus sempre está procurando 1 que adore, 1 que diga: eis-me aqui, 1 que volte para Ele, se prostre diante dele. Só 1. Seja o número 1 na multidão dos 10, porque para Deus 1 só já é o altar suficiente. Ele cura os 10, porque sabe que às vezes 1 só pode voltar. Cadê você? Levante a sua mão. Aleluia.
O que volta representa esse homem, a virada de chave na vida de pessoas. O que um dia desceu do céu, salvou a todos, e Ele habita em você, para que você seja a salvação deste mundo, para que você junto com Ele representa tudo que o céu é. Esse homem não voltou apenas para agradecer, mas para se render. Caiu com o rosto em terra. Ele abriu um ambiente da adoração profunda em